E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise. E hoje a gente vai dar um mergulho profundo numa pesquisa que é simplesmente sensacional. Olha, não estamos falando só daquela teoria de bar sobre futebol, não. É a pura ciência de dados aplicada diretamente às quatro linhas do campo para desvendar os verdadeiros segredos do esporte. Hoje, a gente vai transformar o esporte mais popular do planeta num quebra-cabeça numérico fascinante. Vamos nessa? Bom, a pergunta de $1 milhão é a seguinte: existe uma fórmula matemática para vencer jogos de futebol? Descobrir a estratégia definitiva para garantir aqueles 3 pontos suados tem sido motivo de brigas homéricas entre cientistas do esporte e técnicos de elite há décadas. De um lado, a gente tem a famosa leitura de jogo, o feeling do treinador. Do outro, os números frios. Será que, no fundo, a prancheta do técnico obedece a uma lógica matemática imbatível? É exatamente essa tensão histórica que a ciência decidiu investigar de uma vez por todas. E para fugir completamente do achismo, a pesquisa que vamos explorar hoje usou uma base de dados que é, sem exagero, um absurdo de grande. Estamos falando de exatos 4.038 pontos de dados focados só em informações táticas. Pensa no tamanho disso. São mais de 4.000 configurações coletadas com um rigor absurdo durante a temporada de 2023-2024. É um volume de informação que destrói qualquer opinião sem fundamento e revela de verdade os padrões do futebol moderno. E não foi qualquer campeonatinho que entrou na roda, viu? A análise varreu a elite da elite. Premier League, La Liga, Série A italiana, Bundesliga, Ligue 1 e a Superliga da Turquia. É uma diversidade gigantesca de estilos de jogo colocados sob o mesmo microscópio. Foram mais de 2.000 partidas de altíssimo nível, todas cuidadosamente divididas em 8 categorias estruturais principais e depois medidas contra o sucesso nos rankings oficiais da UEFA. Literalmente, não deixaram passar nada. E logo de cara, quando a gente olha para a configuração que domina o continente europeu, um número já pula na nossa cara. Exatos 29,06% de todos os times analisados padronizam a tática deles em volta de um único sistema principal. Trazendo isso para a realidade, se você ligar a TV hoje para assistir a 3 jogos aleatórios na Europa, a estatística diz que pelo menos um dos times em campo vai estar usando exatamente essa mesma estrutura quando o juiz apitar. Pois é, o rei indiscutível dessa popularidade toda é o bom e velho 4-2-3-1. É uma estrutura super adaptável, muito usada nesse futebol de hoje em dia, que é super corrido, né? O pulo do gato desse esquema são aqueles 2 volantes clássicos bem ali na frente da zaga. Eles são a rede de segurança da equipe, o que permite que o time toque a bola com uma versatilidade muito boa. É aquela busca eterna no futebol, o equilíbrio perfeito entre não tomar gol de jeito nenhum e ainda conseguir atacar de várias formas diferentes. Agora, repara como uma coisa fica extrema na Superliga da Turquia. A hegemonia lá é simplesmente absoluta. O uso do 4-2-3-1 bate na casa dos impressionantes 46,32% de todas as formações do campeonato. Gente, é quase metade de uma liga inteira jogando exatamente do mesmo jeito. É uma verdadeira monocultura tática. Fica bem claro que a grande maioria dos técnicos por lá prefere não inventar moda e confiar naquilo que já está testado e aprovado. Mas espera aí, aqui vem o grande plot twist dessa montanha de dados. A formação mais popular de todas não é, nem de longe, a que entrega a melhor média de pontos por partida. Sabe aquela diferença gigante entre o padrão de segurança, que o treinador usa para não ser demitido na segunda-feira, e o esquema que realmente funciona como uma máquina de triturar adversários? Pois é, os dados provam que essa diferença existe mesmo. A verdadeira medalha de ouro em acumulação de pontos vai para uma formação bem mais ousada, o famoso 3-4-3. Na média geral, as equipes que compraram essa ideia conquistaram espetaculares 1,81 pontos por partida na temporada estudada. Para colocar isso no mundo real, pensa comigo, manter essa média em um campeonato completo de 38 rodadas significa terminar o ano com uns 68 ou 69 pontos. É aquela margem cirúrgica que define quem vai escutar o hino da Liga dos Campeões no ano seguinte e quem vai assistir pela TV. Mas por que será que o 3-4-3 destrói tanto? O segredo é que ele usa a largura do campo de um jeito letal. Ao focar em alargar o jogo o máximo possível, soltando as alas com muita agressividade, o sistema literalmente estica a defesa adversária até ela arrebentar. E quando a zaga abre os inevitáveis buracos, o 3-4-3 permite transições rapidíssimas ali pelo meio. Então, não é nenhuma surpresa que seja o esquema número 1 dos times que estão papando os títulos por aí. Quando a gente joga essas pontuações lado a lado, o abismo entre os sistemas chega a ser cruel. Nota como o 3-4-3 e o 4-3-3 reinam absolutos lá no topo, defendendo com unhas e dentes as filosofias de ataque. Enquanto isso, o queridinho 4-2-3-1 fica num seguro, mas bem distante, terceiro lugar.
A mensagem que os números mandam aqui é claríssima. Se você quiser dominar o campeonato e vencer sempre, assumir riscos táticos calculados não é uma opção, é uma necessidade. Agora, para quem aposta numa retranca pesada, naqueles sistemas de 5 defensores que ficam lá na base da tabela, como o 5-4-1, a realidade bate forte, viu? Dá até para sentir uma empatia pelos times que estão lá brigando contra o rebaixamento. O problema é que eles tentam se fechar ao máximo para garantir aquele pontinho suado, mas acabam sacrificando totalmente o ataque. Deixar um coitado de um atacante isolado lá na frente brigando com uma defesa inteira não é o suficiente para transformar empate feio em vitória. Os números não mentem. E o mais legal é que todos esses dados montam um mapa incrível das culturas táticas de cada região. É fascinante comparar a loucura que é a Premier League na Inglaterra, que é super variada e imprevisível, com a La Liga na Espanha, que tem preferências super específicas, mais engessadas, bem tradicionais mesmo. No fim das contas, a geografia e a história de um país mexem na prancheta do treinador muito mais do que a gente imagina. Falando na Espanha, a Liga tem um amor declarado pelo superclássico do futebol moderno, o 4-4-2. Essa escolha não cai do céu, não. Ela mostra o quanto os treinadores da La Liga valorizam aquele equilíbrio compacto, sabe? Aquela clareza de saber exatamente onde cada jogador precisa estar. É quase como se o 4-4-2 fosse a língua materna tática dos espanhóis. A galera já aprende isso na base, então a execução fica praticamente no piloto automático. Dando um pulinho na Itália, os dados da Série A são tipo uma poesia em forma de gráfico. Eles refletem perfeitamente aquela tradição defensiva lendária dos italianos. A grande marca registrada ali é a taxa lá em cima do uso de 3 zagueiros de ofício, especialmente no 3-5-2 e no 3-4-3. É literalmente o histórico e temido catenaccio italiano traduzido para os dias de hoje. A Itália respira a defesa e confia demais nessa solidez toda. E aí a gente esbarra num negócio bizarro, o paradoxo do 3-5-2. Se você olhar só para a média geral, esse esquema pontua super mal, não passa de 0,99 pontos, parecendo até uma roubada. Mas, do nada, para alguns times de elite super específicos, o desempenho decola de um jeito absurdo. Por que isso acontece? Porque é um esquema muito exigente. Você precisa de alas que são verdadeiras máquinas, com fôlego de maratonista para atacar e definir o tempo todo, e com uma inteligência tática fora do normal. Se o time não tiver esses jogadores quase mutantes, o meio-campo simplesmente derrete. Enquanto isso, na Alemanha, a Bundesliga mergulha de cabeça na formação mais mortal da Europa, o nosso famoso 3-4-3. Respondendo por mais de 26% do uso entre os alemães, isso é a cara de uma liga que adora transições a 1000 por hora e de um jogo extremamente espaçado no ataque. É aquele futebol físico de muita intensidade vertical que bate de frente com um estilo bem mais cauteloso que a gente costuma ver na Ligue 1 da França, por exemplo. E aí, meus amigos, é aqui que chegamos ao grande clímax dessa pesquisa toda. Quer saber a verdade? Não existe fórmula mágica desenhada em lousa nenhuma que vá te garantir vitória em todo o canto do planeta. O sucesso de um sistema nunca é só sobre onde você bota as pecinhas no campo. Ele está entrelaçado de um jeito super complexo com a dinâmica da região, a herança cultural da liga e o fôlego exato dos jogadores que estão lá suando a camisa. Resumindo, o contexto manda em absolutamente tudo. Então, para a gente amarrar todas essas lições, o 4-2-3-1 é de fato a escolha mais segura para quem quer evitar derrota a todo custo. O 3-4-3 é sem dúvida a arma mais letal para enfileirar vitórias. E aquelas retrancas extremas, matematicamente falando, vão sempre sofrer para ganhar um jogo grande. Mas a regra de ouro que fica é tentar copiar um esquema incrível de outro país, fechando os olhos para a cultura local. E para as características dos seus próprios jogadores, é atestado de derrota na certa. Depois de uma imersão dessa, o jeito que a gente assiste futebol muda, né? O jogo deixa de ser só 22 caras correndo atrás da bola e vira um baita de um xadrez cultural, um mistério numérico cheio de estratégias e paixão. Na próxima vez que a bola rolar no meio de campo, fica a pergunta no ar. Quem é que está realmente dominando a matemática, o contexto e a cultura por trás daquelas 4 linhas? Até a próxima análise, pessoal!